Opa, fiel, o Corinthians vence o Vitória, se afasta da zona de rebaixamento. Foi um jogo de 6 pontos, importantíssimo, tá? O futebol não foi lá essas coisas, mas o que vale nesse jogo para mim é os 3 pontos, porque afasta o Corinthians aí da zona de rebaixamento. Mas antes de falar sobre o jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral aí para um corintiano que é um clube, né? Deixa o like aí, se inscreve, comenta aí, não custa nada. Então, fiel, o jogo começa com o Corinthians tentando fazer aquela marcação-pressão em cima do Vitória, né? É uma característica do time do Dorival, com muita intensidade ali. E o Vitória, que é um time que não tem assim um timaço, não tem grandes jogadores, porém bem embalado, tá? Mesmo estando na zona, né? Na entrada da zona, é um time que vem embalado, vinha de 3 vitórias, né? Vinha criando casco. A gente sabe que esses times que estão lá embaixo, quando vai chegando ali faltando 12, 10 rodadas para acabar o campeonato, eles começam a jogar dando a vida. Então, aquela pontuação de estar lá embaixo não vale tanto, os caras já passam a jogar outro tipo de campeonato, cada jogo é uma final para os caras, né? E o Corinthians vinha aí, né, um pouco desfalcado, tinha a volta do Carrillo, né, foi muito importante, que é um cara muito importante para o Corinthians aí, ainda mais com o elenco enxuto que o Corinthians tem. E foi aquele primeiro tempo com pouca intensidade dos dois lados. O Vitória, que era o mandante, não intensificou muitas jogadas, não pressionou muito o Corinthians, e o Corinthians, como visitante, teve ali uma chance com o Carrillo, no escanteio que a bola sobrou, ele bateu bem, mas a bola foi para fora, né? O Felipe Longo fez uma defesinha ali ou outra, mas foi o primeiro tempo morno. Aí veio o segundo tempo, que é a hora do vamos ver, as coisas começam a se intensificar, o jogo fica um pouquinho mais aberto. Aí o Vitória começou a conectar algumas jogadas de transição. O Felipe Longo fez uma boa defesa no chute do Canto da La Piedra, o nome do cara, do espanhol lá que bateu de esquerda. O Corinthians respondeu com o Martínez, que deu uma pancada de 3 dedos. Ele é um cara que bate bem de fora da área. Não sei se vocês lembram quando o São Paulo, aquele golaço que ele fez de fora da área, foi numa derrota, também gosto de lembrar muito, mas enfim. É um cara que bate bem de fora da área. E também ficou um jogo no segundo tempo meio amarrado, mas melhorou em relação ao primeiro tempo. Aí o Bidon já tinha amarelo, foi um jogo de muitos cartões amarelos, fez uma falta, tomou o vermelho, foi expulso. Aquela altura do campeonato eu falei, o Vitória está a 5 pontos do Corinthians. O Vitória é o primeiro da zona de rebaixamento. Jogo fora de casa. Se o Corinthians empata, fica ali a mesma distância, está jogando fora de casa, agora está com a menos, então eu falei, para mim o empatezinho aqui já tá ok, segura o empatezinho, tá bom. Só que o Corinthians tem alguns jogos que parece que a sorte está pra gente quando a gente não cria muito, quando a gente tá mal no jogo. Veja contra o Fluminense, velho. O Corinthians ganhou o jogo sem chutar uma bola no gol. Até o gol do Corinthians foi um cruzamento do Mateuzinho que pingou e entrou, né? Então foi parecido com isso o jogo de hoje, né? Você tá ali com um a menos, você não tá jogando lá essas coisas, não criou quase nada. Com um a menos no finalzinho do jogo, aí mais vai o Corinthians e faz o gol, né? O Vitória, que tomou vários gols de bola parada, se eu não me engano se originou no escanteio, a bola sobra para o Memphis. Assim, eu não acho que o Corinthians, que vale a pena o valor que o Corinthians paga para o Memphis. Eu não acho que é um bom contrato, eu não acho que tem que renovar, para mim tem que mandar embora quando acabar o contrato, devido aos moldes, tá, gente? Não é porque ele é ruim nem nada, mas também não é esse craque tudo, na minha opinião. É um bom jogador ali e tal, legal, decide, mas não é aquele caracaço, tá? Mas enfim, é um cara que, se a gente for pegar o nível dos jogadores do Corinthians, ele se destaca. Porque ele pega uma bola ali que muitos iriam chutar, tentar chutar pro gol, ou iria fechar o olho e jogar para dentro da área. Ele não, ele observa, dá o passe. Eu não sei qual foi o jogador que finalizou no canto, o goleiro espalmou, a bola sobe pro Charles. O Charles conseguiu cabecear a bola quase embaixo da trave, no travessão, né? Só acho que a bola bateu, entrou, e não importa se foi feio, não importa se quase perde, mas foi o gol da vitória, né? Só que pro corintiano tudo tão sofrido, bicho, que no lance seguinte sai uma jogada do Vitória, o cara finaliza quase na pequena área, e o Felipe Longo
defende. Só que na hora que ele defendeu, eu já fiquei meio assim, eu falei, rapaz, essa bola aí, ele tava meio que pra dentro do gol, já fiquei meio assim, eu acho que vai ter VAR. Aí o Wilton faz assim pra mandar cobrar o tiro de meta, depois da jogada do tiro de meta. Eu aliviei, só que na hora que veio o replay, bicho, da jogada, eu vi a bola quase toda lá dentro. Assim, é dito na regra que se for uma imagem que não é conclusiva, o VAR não pode chamar, né? E realmente não é uma imagem 100% conclusiva. A bola realmente, a gente enxerga boa parte dela dentro do gol, mas parece que tem uma mínima pontinha ali na linha. E a decisão do árbitro dentro de campo foi que não foi gol. Então o VAR, como é mostrado na regra, resolveu deixar correr. Pra mim, minha opinião sincera, é imparcial, a bola não entrou por pouco. Faltou pouquinho de nada, velho. Pouquinho de nada. Se é um juiz um pouquinho mais mal intencionado, dá o gol. Se o VAR chama, vai lá e dá o gol. Mas, pra mim, faltou um pouquinho pra bola realmente entrar toda e a decisão pra mim é correta, tá? Agora vamos falar dos nossos jogadores. Primeiramente quero falar do elenco do Corinthians, tá, gente? Porque assim, quando vai chegando ali os 30 minutos do segundo tempo, que todo mundo começa a substituir, a própria torcida começa a querer substituição, você olha pro banco do Corinthians, bicho, desanima. Você olha pro meio campo, Rian, Charles no banco. Você tem um time inicial do Corinthians que é até legal. Você tem um time ali que não é um time laço, mas é um time até legal, o time do Corinthians, quando você olha os 11 iniciais. Só que quando você vai olhar pro banco, bicho, você vê a lacuna que é esse elenco do Corinthians. E eu até entendo o Dorival dele demorar para substituir muitos jogos. O último jogo lá contra o Atlético Mineiro, todo mundo, o Dorival não substitui, a própria torcida meio que já gritando para ele substituir. Só que quando você vai olhar pro banco, você vai falar, vai colocar o Rian, vai colocar o Charles. Fez o gol hoje, mas o Charles é uma negação, gente. Então, não dá, não tem como. Então, esse transfer ban tem que ser resolvido urgentemente. Eu sei que para esse ano não tem como mais contratar, também já estamos no final do ano, estamos em outubro, falta 2 meses para acabar aí, o ano. A gente tem uma competição muito importante e eu acho que por essa incompetência da parte administrativa do Corinthians, principalmente do Augusto Melo. O Augusto Melo é um charlatão, contratou vários jogadores para a base, mais de 40 jogadores para a base, que nenhum prestou. Parece que foi até uma forma de lavar dinheiro, foi até uma forma de esquema de corrupção. Isso daí tem que ser investigado. Enfim, não só isso, mas a gente vê os contratos que eles fez, vários contratos errados, vários contratos para falir o Corinthians. Várias compras desnecessárias. Como o Félix Torres está jogando, gente? O Félix Torres foi caríssimo. Só o Félix Torres de transfer ban vai dar quase 50 milhões. Um zagueiro ruim, fraco, né? Um zagueiro que já não tem potencial de revenda até pela idade, né? Um zagueiro, para você pagar o valor que eles pagam nele, tinha que ser um zagueiro emergente, bom, que tivesse ali seus 20 anos. Eles pagou aquela bagatela toda de um cara de 27 anos que para revender um cara com 28, 29 anos, você não consegue um valor muito alto, um zagueiro, né? Então, e ainda mais jogando a bolinha que ele joga, fazendo as merdas que ele faz em campo. Então é complicado, né? Esse elenco do Corinthians, e ficou claro, não só hoje, mas vem ficando claro o quanto é necessário aí resolver logo esse transfer ban para o Corinthians começar o ano podendo trazer alguns jogadores aí para fortalecer o elenco. E falar do Yuri também, que perdeu um gol absurdo. O Yuri que contra o Flamengo deu um vexame, né? O Yuri que quando ele engata uma fase boa, ele vai que vai, mas é um cara fraco mentalmente. Acontece uma coisa, o cara desmorona. Ele perdeu aquele pênalti lá, querendo fazer o que ele não sabe, querendo fazer algo que ele não deve, que é no jogo importante daquele, você bater um pênalti com 2 minutos de jogo daquela forma, e o mental do cara desmoronou, cara. Ele perdeu um gol hoje que não é nem inacreditável no futebol clube, é uma coisa assim inexplicável. Você driblar o goleiro, o gol limpo, você chutar pra fora, velho. Não tem cabimento.
né? Não é nem aquela bola que o cara fica sem ângulo e bate, não, ele tava com o gol limpo, ele chutou para fora, certo? Tava impedido, talvez essa seja a sorte dele, mas para mim não influencia tanto, né? Porque foi um gol perdido, então tem que olhar com mais carinho pro Guinegão, o que veio correspondendo, o que muitos pontos que eles têm hoje na tabela aí tem a ver com o Guinegão, é graças ao Guinegão, né? Enfim, tem que observar. É isso, fiel. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem aqui o que vocês acharam e vai Corinthians!